Olá pessoal, eu sou a Mariana, sou professora, sou mãe, sou formada em jornalismo, mas também sou formada em letras. Sou professora da Rede Municipal de Educação Pública desde 2016 e eu desejo a todos vocês boas-vindas ao meu canal. Esse é um dos primeiros vídeos que eu vou postar no canal com essa nova abordagem. Eu decidi mudar um pouco o foco do conteúdo que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu já tenho esse canal, na verdade eu já tenho esse canal desde 2012. No entanto, eu produzi pouquíssimos conteúdos aqui pra ele. Tanto é que não aparece nenhum, eu excluí várias coisas. No início, eu queria falar sobre língua portuguesa, já que eu sou formada em língua portuguesa. E eu dava aula no ensino fundamental de língua portuguesa. No entanto, eu não achei tão interessante, não é algo que brilhava os meus olhos. Porque eu gosto de ensinar português, mas eu gosto de ensinar português na cara a cara, ali juntinho dos alunos. E aqui pelo vídeo, não é que eu não gosto de ensinar, mas era algo que eu achava muito complicado devido à minha metodologia de trabalho, que é justamente sobre isso que eu vou falar nessa nova abordagem que eu vou fazer aqui no canal. Então, as várias situações que eu vivi durante esses últimos 10 anos, as várias experiências, as várias salas de aula, os vários trabalhos que eu desenvolvi, me fizeram sentir essa vontade, arder essa vontade no meu coração de falar sobre esse conteúdo. E nesse primeiro vídeo, com essa nova abordagem, eu vou relatar um pouco da minha experiência, o que me fez ter vontade de falar sobre esse conteúdo, sobre o que eu vou falar, e essa nova forma de falar sobre isso. Quais foram as minhas experiências, o que foi que aconteceu na minha vida que me fez chegar até nesse ponto que eu estou hoje. Como eu já falei, eu sou professora da rede pública municipal desde 2016. Então, desde essa época, desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu comecei a ver as dificuldades, que é a questão de você trabalhar em conjunto com a família, né? Muitas famílias apenas levam, muitas vezes nem levam, deixam os filhos irem sozinhos, né? Aqui na nossa cidade é uma cidade pequena, então na maioria das vezes as crianças pequenas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, já vão sozinha para a escola. Então muitos pais acham que, enfim, comprei o caderninho da criança, vá para a escola e tchau. Esquecem que a criança precisa de um acompanhamento, precisa de uma atenção. Então desde 2016, desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu comecei a sentir essa dificuldade, né? De ter a família mais perto, da família acompanhar, da família ajudar com as atividades em casa, para que o aluno se desenvolvesse mais ainda. Então, todas as vezes que a gente fazia algum projeto, a gente tinha um pouco de dificuldade de trazer as famílias para perto da gente, de fazer as famílias se interessarem por aquilo que a gente estava fazendo na sala de aula com o filho deles. E aí muitas vezes acontecia justamente o que a gente mais teme, né? O professor mais teme, indisciplina em sala de aula, né? Então muitos alunos indisciplinados que não queriam estudar, baderna, alunos violentos, alunos que xingam, todos aqueles nomes mais horríveis que a gente não pode nem imaginar que existem, mas existem e eles conhecem esses nomes. Então, desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu já tive esse baque, né, essa dificuldade em relação a estar perto das famílias dos meus alunos. E o tempo foi passando, engravidei, eu tive filho, e assim que o meu filho nasceu, eu recebi um convite para ser gestora de uma creche, de uma escola municipal aqui na minha cidade. E aí eu muito pensei, analisei toda a situação, e na minha cabeça era algo que seria muito bom para o meu desenvolvimento profissional e para o meu propósito que eu tinha, né, de ajudar a família, de trabalhar diretamente com as famílias. E aí, de pronto, eu aceitei esse convite. E daí, a partir de então, eu comecei a trabalhar com essa nova função de gestora escolar. Só para vocês terem uma ideia como que era a minha carga horária, eu sou concursada 20 horas, que quer dizer que eu trabalho apenas meio período, ou seja, trabalho só pela manhã ou só pela tarde. Na época que eu recebi esse convite, eu trabalhava somente pela tarde. Então, como meu filho era bebezinho, eu tinha acabado de voltar da licença maternidade, ele ainda era bem pequenininho, então eu levava ele para a escola, que era próximo da minha casa, né? E ele era bem comportadinho, era um bebê bem calminho. E aí, como eu ainda não tinha encontrado uma babá para ficar com ele, uma pessoa que cuidasse dele enquanto eu estivesse trabalhando, eu levava ele para a escola. E deu super certo, porém eu só trabalhei um mês.
Logo eu recebi o convite, aceitei e já comecei a trabalhar nessa creche. Eu não pude colocar ele matriculado na creche, porque a creche só atendia a partir de 2 aninhos completo. E ele ainda era bebezinho pequenininho, ele tinha menos de 1 ano. Então o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando, às vezes eu levava ele pra ficar comigo, já que eu não encontrei uma pessoa pra ficar com ele em casa. Às vezes uma pessoa ia lá, ficava com ele, olhava, pagava uma diária aqui, outra diária ali, e assim a gente foi seguindo. Desde o primeiro momento, o foco aqui não é essa questão, mas desde o primeiro momento, eu logo percebi também essa dificuldade da família lá na creche em que eu estava trabalhando. Antes eu trabalhava com alunos de 6º ao 9º ano, e eu tinha essa dificuldade, os alunos eram maiores e tudo mais. Porém, quando eu fui trabalhar com crianças de 2 a 5 anos, aí foi que eu vi que a realidade era pior do que eu imaginava. Ou seja, não é que eles estavam deixando à deriva alunos de 11 anos para frente. Eles estavam deixando à deriva muitas famílias, eu não vou generalizar, dizer que é todas, muitas famílias estavam deixando à deriva crianças de 2 a 5 anos. Ou seja, naquela fase maravilhosa que a criança está se desenvolvendo, está criando ali a sua identidade. Muitas não tinham esse acompanhamento familiar, e essa foi uma das principais dificuldades que eu encontrei. Nesse meio tempo, nessa mudança de carreira, nessa transição de carreira, eu também já tinha feito uma seleção de mestrado e eu acabei sendo aprovada nessa seleção. Então eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar e ao mesmo tempo estudar. O meu estudo era 1 vez por semana, então eu comecei a deixar o meu filho muito na casa da minha mãe, que morava em outra cidade, né? Então eu fui deixando ele lá um pouco, ia estudar em outra cidade, depois voltava, trabalhava, depois ia de novo estudar, e ele ficava muito tempo na casa dos meus pais, em outra cidade. E aí eu comecei a ver e eu comecei a me colocar no lugar das famílias. Por quê? Porque quando eu não tinha filho em idade escolar, não tinha filho que eu tinha que ter esse desenvolvimento, eu tinha um pensamento, por que deixa, por que faz isso, por que faz aquilo. Então eu tinha um pensamento de quem não tem filho, de quem não tem uma experiência com um filho numa escola. Eu fui me colocar no lugar dos pais a partir desse momento, quando eu comecei a trabalhar na creche, quando eu comecei a deixar meu filho em outros locais, e depois, quando ele veio para a escola, ele foi matriculado justamente na escola que eu estava trabalhando, eu percebi que eu dava tanta atenção ao meu trabalho, porque o meu trabalho me sugava muito, eu tinha muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, coisas burocráticas, coisas pedagógicas da escola como um todo, problema de funcionário, família, aluno, tudo, e comecei meio que a deixar de lado, sem perceber, é claro, o acompanhamento familiar ao meu filho, que também estava matriculado na escola. E isso parece até uma coisa assim inimaginável. Como assim? O filho estuda na escola e eu não conseguia acompanhar ele fazer as tarefinhas dele, eu não conseguia acompanhar ele a fazer as atividades que a professora passava para casa. E isso foi se agravando no decorrer dos anos. E aí veio a tão terrível pandemia. Então, durante a pandemia foi um período em que, como gestora escolar, as preocupações aumentaram ainda mais, porque a gente tinha que se preocupar em como que a gente ia trabalhar com os alunos que eram bebês demais, pequenininhos, 2 a 5 anos, eram muito pequenos, não tinha como eles irem para a escola, como que a gente ia levar atividades até a casa deles, se eles não tinham esse contato muito com o celular igual as crianças maiores têm. Então a gente começou a ver a dificuldade aí aumentou em 1000%. Por quê? Porque as crianças dependiam do apoio da família colocar o bloco de atividades para fazer, depois foi estabelecido um bloco de atividades. A criança necessitava desse bloco de atividades. Infelizmente, pouquíssimos faziam. Foi colocado aulas online, né? As professoras gravavam um vídeo e mandavam no grupo da escola. Infelizmente, também não surtiu tanto efeito, porque as crianças não pegavam o telefone e assistiam. Ela queria assistir qualquer outra coisa, menos aquilo dali que as professoras nós, enquanto educadores, estávamos aprendendo a nos comunicar naquela nova plataforma. Então, nessa época, foi a época em que aumentou absurdamente a minha observação em relação a as famílias não estarem junto
da criança, acompanhando a criança. E a gente conseguia, e ainda hoje consegue, né, observar quando a criança não tem um acompanhamento familiar. Ela fica mais rebelde, ela não faz muitas atividades, ela não faz, porque a criança ali ela não tem esse discernimento, né? Eu tenho que fazer tal atividade. São pouquíssimas crianças, mas a maioria, principalmente nessa idade, em qualquer idade, ela não tem esse discernimento. Então ela necessita do acompanhamento da família, a família ali em cima, para vamos fazer atividade, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E infelizmente muitas famílias não têm. Isso é o que a gente mais acompanha até os dias de hoje. Então eu fiquei trabalhando nessa escola e muito estresse e deixando o meu filho de lado. Então eu não conseguia acompanhar ele nas atividades. Foi passando o período, a pandemia acabou, voltamos à sala de aula. E essa questão de os pais não acompanharem, das famílias não acompanharem, foi me fazendo ficar mais... Foi me fazendo perceber ainda que isso aumentou absurdamente depois da pandemia. Né? Muitas famílias tiveram problemas psicológicos, muitas famílias não conseguiam mais dar aquela atenção necessária, eram outras preocupações, era colocado dinheiro dentro de casa, que são preocupações de pais e mães de família, que eu entendo muito bem. Na minha história, chegou um momento em que eu percebi que eu estava deixando de lado a criação do meu filho. O mundo estava criando ele, eu não estava. Todo mundo estava dando pitaco, todo mundo estava formando ali o desenvolvimento dele, formando o caráter dele, e não era eu essa pessoa. Porém, no futuro, a pessoa que ia sofrer por ele ser de algum jeito que vamos dizer assim, que não seja bom para a sociedade, de entrar por caminhos errados, era que ia sofrer a consequência. E a humanidade também. E aí eu percebi que não vou continuar. Eu vou tirar um tempo e vou me curar, né? Porque eu também sofri psicologicamente. Vou me curar e vou começar a tentar, vamos dizer assim, vou tentar trazer aos poucos o meu conhecimento enquanto professora para a realidade do meu filho. E aí foi aí que surgiu a ideia de colocar esses conteúdos no canal. Porque durante o mestrado, eu sempre gostei muito de trabalhar com jogos, brincadeiras. Então eu sempre faço alguma adaptação de um jogo, de alguma brincadeira e levo o conteúdo para a sala de aula. E aí eu pensei, por que não? Por que não trazer esse conteúdo, essa nova forma de trabalhar para outros pais, para outras mães, para outras famílias? Então esse é o meu objetivo aqui no canal. Aqui no canal eu quero mostrar para vocês, famílias, que é possível sim a gente acompanhar as crianças mesmo em uma vida corrida. Até porque a minha vida não deixou de ser corrida. Eu continuo professora, continuo trabalhando com uma carga horária menor, em uma cidade pequena, morando próximo ao trabalho. No entanto, essas atividades são atividades que você pode fazer naquele momentinho que você tem, naquele momentinho que você chega do trabalho, naquele momentinho do café da manhã antes de você sair, naquele momentinho do almoço, se você tiver, naquele final de semana. Ah, Mariana, eu não tenho tempo durante a semana. Mas é aquele final de semana que você fica em casa, que você fica no celular, que você vai pra ali, vai pra cima, vai pra baixo, e você não tira uma meia hora de atenção com seu filho. Então o meu objetivo aqui no canal é justamente esse: trazer essas brincadeiras, exemplos de brincadeiras, de jogos em que você pode fazer a família toda com a criança e ao mesmo tempo ajudando ela a aprender, porque você vai pegar os conteúdos e colocar dentro da brincadeira. Para a criança, tudo é uma brincadeira. Tudo é uma brincadeira. Se você está colocando conteúdo ou não, ela nem vai perceber. Então, essa também é uma forma de fazer com que a criança goste de estudar, com que a criança goste de ir para a escola, que ela sinta aquele prazer de aprender. Prazer pelo aprendizado. Então esse é o principal objetivo aqui do nosso canal. Um outro objetivo aqui do canal é trazer também reflexões sobre a nossa prática enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família. O que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento entre a gente e as crianças, entre os bebês, os adolescentes, né, que estão naquela fase bem complicadinha. Como que a gente pode fazer para melhorar o nosso relacionamento com a escola, eu como professora e também como mãe. O que a gente pode fazer
para melhorar, para estar mais perto da escola, para incentivar a escola, para cobrar da escola, para saber o que a escola está ensinando para os nossos filhos. Então, esse também é um dos objetivos do canal. Além disso, também vou trazer reviews de brinquedos, de jogos, vou ensinar vocês a fazerem. Ah, Mariana, mas eu não tenho dinheiro para comprar tal brinquedo. Não tem problema, a gente faz com produtos recicláveis. Vou ensinar também para vocês fazerem brincadeiras, alguns jogos que a gente tem aí no dia a dia. Para que ele serve, quais são os conteúdos que você pode colocar ali para você incentivar e ensinar mais a sua criança. Não é que você vai tirar o trabalho da escola, não. Você vai fazer o seu trabalho enquanto família, que é apoiar o seu filho, é ensinar, é fazer ele se desenvolver, é ajudar nesse desenvolvimento da criança. Então não tem desculpa, não vai ter desculpa de tempo, não vai ter desculpa de dinheiro, não. Mas se você é aquela pessoa que tem um pouquinho mais de recurso financeiro e não tem muito tempo de estar ali com a mão na massa, também vou colocar aqui links, indicações de brinquedos, de jogos que vocês podem comprar e para que eles vão servir, o que ele vai ajudar no desenvolvimento da criança. Além do mais, também vou trazer alguns vlogs do meu dia a dia, como que é o meu trabalho, no meu local de trabalho, quais são as minhas apreensões enquanto mãe, enquanto professora, e tudo que eu vou aprendendo, tudo que eu for aprendendo, eu vou trazendo aqui para vocês também, para vocês aprenderem junto comigo, tá bom? Beleza? E para finalizar esse vídeo de boas-vindas, esse primeiro vídeo do nosso canal com esse novo conteúdo, eu gostaria de falar a todos vocês, pais, mães, famílias, dar esse conselho. O pessoal fala que se conselho fosse bom a gente não dava, né? A gente vendia. Mas eu vou dar de graça a vocês. Não negligenciem a educação dos filhos de vocês. Não negligenciem de forma alguma. Por que eu tô falando isso? Porque isso vai fazer uma enorme diferença no futuro. No presente e no futuro de vocês. Se você não se importa com a educação do seu filho, outras pessoas vão se importar. E não necessariamente elas vão ensinar coisas boas, coisas para o bem, coisas edificantes. O mundo ensina várias coisas que muitas vezes a gente não é de acordo. Então não negligencie, não deixe na mão dos outros. Vá ali, esteja próximo, esteja perto. Não deixe que outras pessoas cuidem da vida dos filhos de vocês. Ensinem coisas que vocês acham que sejam as corretas, mas também pesquisem, também se atualizem. A gente tem que ver o que está acontecendo no mundo e preparar os nossos filhos para o mundo, para se desenvolverem no mundo, porém com coisas corretas, para se defender de situações, muitas situações que acontecem e tudo mais. Tudo isso é preciso que o pai, a mãe ou os familiares que estão ali mais próximos da criança estejam atentos. Então, não deixe a educação do seu filho para depois. Não negligencie, não deixe para os outros. Cuide do seu bem mais precioso, que são os seus filhos. Então, se você quer participar mais da vida do seu filho, aprender aqui comigo, ensinar também, porque com certeza eu também sou um ser em aprendizado, eu também aprendo muito com os vídeos aqui na internet, com os comentários, com as pessoas que falam comigo, com o relacionamento com outras mães e pais e famílias. Mas se você quer, fique aqui comigo. Então já deixa aí o seu joinha se você gostou do vídeo, se você gostou da proposta do canal, se inscreva para todas as vezes que sair um vídeo, você já ser o primeiro a saber, você já ser o primeiro a colocar em prática. E todas as vezes que você for praticar o que está aqui no nosso canal, algum vídeo, fazer alguma brincadeira, fazer algum jogo que você pegou como referência aqui no nosso canal, nos marque nas redes sociais, coloca aqui no comentário que eu vou amar saber que vocês estão amando a ideia, estão colocando em prática e vamos criar aqui uma nação de pais que se importam verdadeiramente com seus filhos, com a educação escolar dos seus filhos. Combinado? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!